Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje nos estúdios do Advogue TV, recebendo o ilustre convidado, Rafael Couto, palestrante, comunicador, especialista em desenvolvimento de pessoas e também colega advogado. Seja bem-vindo, Rafael. É um prazer muito grande estar com você para que a gente possa bater um papo. Muito obrigado pelo convite, Dr. Habib. É um prazer muito grande para mim também estar aqui hoje. Eu tenho certeza que aqui vai ser um papo muito leve, um papo de muito conhecimento, um papo de muito resultado no sentido de trazer sempre, de agregar conhecimento e conteúdo para os telespectadores depois, né? Então, assim, obrigado pelo convite, uma honra. Vamos bater esse papo bacana hoje. Então, Rafael, você que ao longo aí da sua vida, né, tem feito diversas palestras, treinamentos, ajudando pessoas, né, no desenvolvimento, afinal de contas é importante, né, que o aprendizado é uma coisa que deve ser constante e você tem uma participação ativa aí nesse desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre perfil comportamental, não é isso, Sim, Rafael? E eu queria, Rafael, que nesse momento você, assim, de forma preliminar, você sim. definisse, afinal de contas, o que é perfil comportamental e para que serve? Vamos lá. Primeiro, se me permite, eu vou contar rapidamente assim, o que é que me levou também a esse mundo de palestra, esse mundo de ajudar pessoas, de realizar treinamentos, de contribuir com a vida do próximo através do desenvolvimento de pessoas. Então, já vou responder sua pergunta também e só para os telespectadores conhecerem um pouco mais de quem é Rafael. Você trouxe um pouco aí do meu trabalho, né, do que eu realizo, mas assim, o que é que me levou a isso? O que é que me levou a realizar esse tipo de trabalho e procurar também estudar a respeito de perfil comportamental, a respeito de comunicação, a respeito do comportamento também das pessoas. Se eu pudesse resumir, doutor Habib, minha vida em uma única palavra, certamente seria superação. Muitas pessoas que me acompanham aqui já sabem, conhecem bastante da minha história, mas eu tenho uma história muito forte de superação e principalmente em relação à comunicação. Eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha muita dificuldade em sociabilização, em socializar com as pessoas de uma maneira geral. E essa dificuldade começou na minha infância, inclusive teve um ano na minha escola que eu não falei com ninguém, nem mesmo a professora conhecia minha voz, eu era tido como tudo. Persistiu por minha adolescência e início da fase adulta. Eu era aquela pessoa que, de repente, os amigos convidavam para um bate-papo, descontrair de um barzinho, ou aniversário, algo do tipo, e eu inventava desculpas para não ir. Por conta dessa questão, dessa dificuldade com a comunicação, dificuldade com as questões de sociabilização, autoestima também, né? E eu fui fazer faculdade de quê? De Direito. Uma faculdade que a gente fala muito, se comunica muito, faz muita Exatamente. apresentação em público, o senhor sabe muito bem disso. Mas, Rafael, deixa eu só fazer um parêntese. Tira o senhor, por favor. Ah, Você, tira o bacana, senhor, Habib. bacana, Tá bom, Habib, para bacana, edificar. Tire, por Rafi. favor. E aí algo aconteceu na minha vida que ao olhar das outras pessoas talvez foi algo muito impactante. E realmente foi algo impactante. Mas impactante que eu trouxe muito aprendizado para minha vida. Um certo dia eu acordei com meu pé muito inchado. Por ter acordado com esse pé muito inchado, eu procurei o médico para saber realmente o que, é que estava acontecendo. Fiz vários exames, o médico passou realmente vários exames para entender o que é que havia comigo. E através de um exame mais minucioso, eu tive o diagnóstico de leucemia. Na época eu tinha apenas 19 anos. Por conta desse diagnóstico, eu precisei fazer todo o tratamento de leucemia. Meu pé ficou inchado, então eu ficar um período também andando na cadeira de rodas. Graças a Deus também voltei a andar, hoje eu ando normalmente, voltei a caminhar, fazer as atividades de uma maneira geral. E a partir daí, a partir do momento que eu comecei o tratamento, que eu voltei realmente a fazer até minha rotina normal, é que eu comecei a perceber ainda mais sobre o valor da vida. E eu entendi que aquela dificuldade com comunicação, aquela trava que existia na minha vida, precisava ser superada. Para que eu pudesse ter uma vida realmente mais leve, uma vida em que eu pudesse me comunicar melhor com meus relacionamentos, falar melhor também em público, já que eu estava na faculdade de Direito. Inclusive, a primeira apresentação que eu fui fazer na faculdade de Direito, ela não aconteceu. Literalmente, eu gaguejei e uma pessoa tomou a frente para fazer essa apresentação para mim. Então, imagina só toda a dificuldade que eu tinha. E aí foi que eu comecei a procurar ajuda. Então, procurei ajuda, fazer curso de oratória, procurei terapia, fui fazer curso de programação neurolinguística, procurei mentores para me auxiliar. Então procurei fazer tudo isso para quê? Para que eu pudesse me destravar. Procurei conhecimentos. Não é à toa que hoje eu também faço palestras. Não para por aí minha história, pode acreditar nisso. Continuei, me formei, hoje também sou advogado, fiz o OAB, sou advogado.
E há mais ou menos uns 5 anos, outro susto aconteceu na minha vida. Naquela época eu não atuava ainda nessa área de desenvolvimento de pessoas. Um certo dia eu tive muita dificuldade em caminhar, mais uma vez essa dificuldade em andar. Por não saber o que estava acontecendo, eu procurei uma ajuda de um médico, evidentemente. Primeiro eu procurei primeiro eu procurei uma fisioterapeuta, imaginando que foi algo de academia que eu fiz errado. A fisioterapeuta imediatamente me encaminhou a um ortopedista. Esse ortopedista me examinando, percebendo que era algo mais neurológico, já me encaminhou a um neurologista. Eu já cheguei nesse neurologista literalmente de muleta. Eu não conseguia andar. E ao examinar minha perna, já tinha lugares que eu não tinha mais sensibilidade. Naquele momento é desesperador. Já tinha passado por uma questão de leucemia muito forte. E agora mais uma outra situação. Eu não sabia o que estava acontecendo. E ele foi muito assertivo e falou: Rafael, o que você tem não tem nada a ver com a leucemia. Eu imaginei que poderia ser. Você tem uma doença chamada Guillain-Barré e você precisa ser internado com urgência. Por que essa urgência? Eu já não tinha mais sensibilidade nas pernas. E o perigo é que eu não sou médico, mas assim, pelo que me trouxe, pelo que eu procurei também entender um pouco mais dessa patologia, o perigo é que ela vai subindo e chega um momento que a gente não consegue nem mais respirar. Eu passei mais uma vez por uma situação de que eu não sabia nem mesmo se eu voltaria a andar ou não. Boa parte das pessoas que estão na barreira não voltam nem a andar. Eu tive todos os meus movimentos, voltei a ter todos os movimentos sem nenhum tipo de lesão ou sem nenhum tipo de prejuízo em relação à movimentação. E a partir daí eu entendi que eu tinha um propósito maior também, de contribuir na vida das pessoas. Aí eu fui fazer mais estudos através de psicologia positiva, fui estudar psicologia na PUC, uma especialização que eu fiz. Fui fazer MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade. E a gente, como advogado também, e observando também na área médica, a equipe é fundamental. Sem a equipe as coisas não acontecem. Inclusive aqui tem uma pessoa aqui fazendo essa filmagem nossa. E sem essa pessoa, isso não estaria acontecendo. Então nós temos que dar valor à equipe de uma maneira geral. A equipe de médico, fisioterapeuta, nutricionista, a equipe de uma maneira geral. E um dos assuntos que me chamou muita atenção e que eu fui estudar de maneira mais aprofundada, para realmente entender mais de comunicação, foi perfil comportamental. E é aqui que nós entramos realmente no que é perfil comportamental. Hein? Que legal, Rafael. Você sabe que eu lhe tenho uma grande estima e admiração, né? Um respeito muito grande e assim, a sua história de superação realmente é uma história muito bacana, né? Uma história assim, e graças a Deus você superou tudo, tá aí firme e forte, fazendo um trabalho bacana também, com pessoas, dando sua contribuição para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Então, você sabe que a vida é um caminhar para frente, né? Você não se deixar abater. E acho que o que te ajudou e te motivou foi não se deixar abater e caminhar para frente, olhar sempre para frente. Mas, Rafael, voltando aqui ao nosso tema, e claro, as pessoas agora conhecendo você e sabendo da sua história de superação e o quanto você lutou e é um brigador, né? Um vencedor. Mas você disse que o perfil comportamental lhe despertou a atenção e também lhe ajudou. Afinal de contas, o que é o perfil comportamental? Para que ele serve? Como é que a gente faz essa análise aí comportamental? Nessa jornada minha, a gente observando as pessoas, a gente percebe que pessoas são diferentes. Isso é um fato. E aí eu fui... E esse assunto de perfil comportamental, porque realmente era algo que me chamava a atenção. O que é que fazia de realmente as pessoas serem diferentes? Evidentemente que as pessoas, cada um tem suas experiências, seus aprendizados, suas vivências, mas é a questão da personalidade. E aí, o que é o perfil comportamental? O perfil comportamental foi um estudo realizado pelo Dr. Ian Malton, que também inclusive era colega nosso, advogado, e era também doutor em psicologia positiva por Harvard. Esse estudo, na realidade, foi financiado também pelo Exército Norte-Americano, no sentido do seguinte: o Exército, durante a Segunda Guerra, percebeu que as pessoas, os soldados, respondiam de maneira diferente ao mesmo estímulo. Os soldados respondiam de maneira diferente ao mesmo comando. E o porquê que isso acontecia? Então, o Dr. Malton foi estudar por que existe essa tendência em relação ao comportamento humano. Por que existe? E estudando padrões comportamentais, ele percebeu e o padrão comportamental das pessoas derivava do somatório de 4 fatores básicos, que ele denominou DISC. Esses fatores, inclusive, é uma teoria utilizada por grandes instituições ao redor do mundo, e esses fatores compõem
a tendência comportamental das pessoas. Então tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então todos nós temos esses 4 fatores comportamentais, mas o que é que muda de uma pessoa para outra? A intensidade de cada fator. Então a gente observando, a gente percebe que tem pessoas que são mais calmas, mais pacientes, mais empáticas, mais tranquilas, enquanto que outras são mais enérgicas, têm um posicionamento mais firme, são pessoas inclusive mais autoconfiantes. Então cada pessoa realmente tem seu perfil comportamental. E por que esse estudo é muito interessante, muito importante, sobretudo para a questão profissional, advogados, empresários, porque muita gente ainda pensa naquela frase, trate o outro como você gostaria de ser tratado. É verdade. Aquela, inclusive, chamada, entre aspas, de regra de ouro, né? É um bordão, na verdade, Rafael. Isso é um bordão, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. É um bordão. Como se o outro fosse igual a você. Como se o outro tivesse o mesmo perfil que o seu. Como se o outro fosse extensão de você. É, verdade. E a grande questão é que as pessoas são diferentes. Como é que eu diria que a melhor frase seria? Trate o outro como ele gosta de ser tratado. Ou melhor, como ele precisa ser tratado. O outro não é extensão de mim. O outro não é extensão sua. O outro é o outro. O outro tem suas vivências, experiências e tem um perfil comportamental diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, mais paciente, muitas vezes que demora um pouco mais de decidir, se eu tiver uma linguagem muito incisiva com essa pessoa, talvez essa pessoa trave. E aí não decida da melhor maneira. E aí a minha comunicação com essa pessoa não vai ser tão eficaz. Já aquela outra pessoa de pulso mais firme, mais objetiva, que fala realmente de maneira objetiva, se eu falar com muita tranquilidade com ela, talvez de uma maneira buscando algo, uma conversa, algo mais, um tipo de conversa, uma abordagem mais próxima dela, talvez naquele momento profissional, ela fique até impaciente. E é muito focada em resultados. Então esse tipo de perfil já é melhor o quê? Já é melhor ser mais incisivo, ser mais objetivo, enquanto que a outra pessoa tem que ser um pouco mais gentil, um pouco mais tranquilo na maneira de me comunicar com ela. Então existem perfis, padrões de perfis, nós precisamos entender isso para adaptar nossa comunicação com o perfil da outra pessoa. Inclusive muitas questões ligadas ao mundo empresarial e escritórios de advocacia ou instituições de uma maneira geral, muitos problemas se dão por questão de relacionamentos. Existe inclusive um estudo do ISMA Brasil, segundo esse estudo, 63% dos problemas nos ambientes das instituições são ligados à questão de relacionamentos. Então olha aí a importância de você entender o perfil comportamental. É interessante, é interessante. E você vê comportamento, né, assim, se constituem em padrões, né? Existem padrões de comportamento. Isso me fez lembrar, sabe o quê, Rafael? Não sei se tem a ver ou não com essa temática, mas me lembra sabe aquelas historinhas que você escuta ao longo da vida, né? Sim. Falando sobre comunicação e até a forma de interpretar o que o outro quer. Sim. Aí eu lembro que eu escutei uma certa feita, uma historinha assim, de que um casal já idoso, idade bem avançada, e ao longo da vida desse casal, a esposa, todos os dias, ela partia o pão, pegava aquela parte de cima do pão, e dava para o marido. Sim. E ela comia a parte de baixo do pão. E foi assim a vida toda. Aí, um dia, já um casal bem idoso, ela chegou para o marido e disse, mas... querido, eu te amo tanto que a minha vida toda eu passei lhe dando a melhor parte do pão. Aí ele olhou para ela assim, com aquele ar incrédulo, assim, aí, querida, eu te amo tanto que a minha vida toda eu deixei você comer a melhor parte do pão. Olha só. Você percebe? Então, sim. assim... então, já isso bacana, mas bacana, eu acho que é uma questão também de algo, né? Exato. Tem também algo similar também à questão da pessoa que vai comprar, tem duas pessoas, as duas vão comprar uma laranja. Só que qual é a função de uma? A função de uma só quer o bagaço da laranja, a outra quer a parte mais do suco mesmo da laranja. Então, aí fica naquela intriga, porque uma quer uma coisa, a outra quer outra, mas ambas não sabem que cada uma quer algo diferente. E aí pode gerar esse atrito. Então, realmente faz sentido total essa história que foi trazida aqui. E o perfil comportamental, inclusive, é interessantíssimo para as instituições, porque muitas vezes algumas instituições tem um vendedor muito bom, por conta do perfil dele, é um excelente vendedor, vende pra caramba, e aí de repente o líder, a liderança, vendo aquela pessoa tendo grandes resultados, promove ela para um perfil de gerente.
E aí o que é que acontece naquela empresa? Ela perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente. Porque o perfil dele era para ser vendedor e ele tinha essa habilidade de venda por conta do perfil comportamental dele. E pela maneira pelo cargo de gerente, ele não tem o perfil tão adequado para aquele cargo naquela empresa. Talvez para outra empresa sim, mas para aquela empresa não. Então, por falta de entendimento sobre o perfil comportamental, olha só o prejuízo que esse líder vai ter na sua empresa. Então, compreende a importância de se compreender. Inclusive, vou trazer aqui uma frase também de Sócrates para a gente conseguir alinhar tudo isso. O primeiro passo no entendimento do outro é o autoconhecimento. Sócrates já dizia, vou abrir uma aspas, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o mundo. Verdade. Então, assim, o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, você entender o seu perfil, você entender a sua maneira de lidar com as outras pessoas também. Inclusive, Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman já dizia que inteligência emocional, o que seria? É a habilidade que eu tenho de me conectar comigo, extrair o melhor de mim, dessa relação que eu tenho comigo, e me conectar com o outro e extrair o melhor da relação com o outro. Então, olha só a importância, além disso, a importância de se compreender de perfil comportamental. Talvez, eu acredito que através de exemplos as pessoas consigam compreender melhor. Eu gosto muito de dar exemplos. Então... eu queria colocar assim, você falou de exemplo e eu lembrei aqui de um fato, né? Até ver a sua avaliação, né? Principalmente em empresa, né? Vamos botar aqui o seguinte exemplo. Na empresa, aí você chama um colaborador e você chega para ele e dá uma chave para ele e diz assim, ó, eu preciso de uma cópia dessa chave. Aí para facilitar a vida, você diz, ali na esquina tem um chaveiro. Aí ele vai, daqui a pouco ele volta e diz, ó, o chaveiro estava fechado. E tem aquele outro que volta com a chave e diz, ó, demorei um pouco mais porque aquele chaveiro que você me indicou estava fechado, mas eu fui em busca de outro, tá aqui a chave. Como é que a gente define isso dentro da análise do perfil comportamental? Vamos lá, tem pessoas que têm mais essa tendência também, tem perfil comportamental e tem vivência, por isso que é importante você conhecer o seu colaborador. Tem pessoas que têm essa tendência maior de ir no objetivo até o fim. Você desafiar, por exemplo, uma pessoa do perfil dominante, ela vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Então, esse tipo de perfil é um perfil mais indicado para quê? Para um cargo em que você precisa de um resultado, realmente um cargo mais competitivo, realmente resultado mais assertivo. Normalmente esse tipo de perfil gosta de autonomia, então é importante dar autonomia para essas pessoas. A questão do exemplo também que eu vou trazer é exemplo de pessoas. Eu acredito que muita gente aqui já deve ter visto A Grande Família. Era um seriado bem bacana, né? Bacana, sim. Então, gostava muito. Era muito legal. E aí, o que é que seriam os 4 perfis? O dominante seria Bebel. Aquela mulher de pulso firme, aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa bem competitiva, aquela pessoa que fala realmente de maneira objetiva. Quem seria a pessoa estável? Aquela pessoa mais calma, mais paciente, que gosta de apaziguar conflitos. Seria a Dona Nenê. Eu e Neu seria uma pessoa conforme. O que seria uma pessoa do perfil conforme? Aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa muito disciplinada, normalmente é uma pessoa mais retraída, pessoas normalmente mais perfeccionistas. Observe o padrão dele como era. E aquela pessoa dinâmica, que gosta de bem articulado, gosta de ambientes dinâmicos, bem calorosa, gosta de muitas amizades. Quem é a pessoa? Agostinho Carrara. Agostinho, então, figuraça, assim, é uma Agostinho, figurada. né? Então tem esses exemplos, poderia estar dando exemplo aqui também de pessoas mais famosas, dominante, o Bernardinho, influente, nosso Silvio Santos, né? Silvio Santos deve ter, já tá... Silvio Santos, o grande Silvio Santos, né? Grande Silvio Santos. Os grandes comunicadores desse país. Grande comunicador. Né? Digno de respeito, Certeza. Bacana. É uma pessoa que acredito que todos admiram, né? Não, eu era criança e já assistia o programa de Silvio Santos e ele continua fazendo, isso é bacana, né? Um exemplo a ser seguido. Eu confesso também quando era criança que assistia eu, então realmente é algo bem bacana, né? Sem dúvida. Agora, Rafael, aí você falou, eu vi você, na citação, você falou de 4 perfis comportamental, né? Você falou do dominante, do influente, do estável e do conforme. Como é que você traduz, como é que você explicaria cada um, assim, traduzindo em miúdos, cada um desses perfis, como é que você identifica, como é que você trata cada um? Você falou de tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Pronto, então, bacana, o desafio para você é como é que você define o comportamento de cada um, e como é que você identifica e como é que você trata cada um de acordo com o seu perfil. Pronto, bacana, vamos lá. O dominante seria aquela pessoa que no seu caminhar já mostra a autoconfiança dele.
uma pessoa que anda de uma maneira mais firme, aquela pessoa que fala de uma maneira mais firme, com pulso firme, aquela pessoa que realmente você percebe, inclusive, a autoconfiança dela no seu movimentar. Então, acredito que o Bernardinho, por exemplo, é uma pessoa extremamente competitiva, que tem aquela questão de vencer mesmo. Então, com pessoas assim, é importante nós sermos mais objetivos. Normalmente, esse tipo de pessoa é uma pessoa mais racional e objetiva. Decide de maneira rápida. É uma decisão de maneira rápida. Então, com as pessoas do perfil dominante, é importante a gente ser específico e, ao mesmo tempo, ir direto ao ponto. Específico e direto ao ponto. Trazendo sempre resultados, dados, que tipo de ganho ele vai ter naquela situação. Pessoa do perfil influente. É uma pessoa que mais dinâmica, mais calorosa. Aquela pessoa que até mesmo no gesticular das mãos a gente percebe o dinamismo dela. Que anda de uma maneira assim, até mesmo mais divertida na maneira dela ser, né? Anda de uma maneira mais descontraída, normalmente é uma pessoa mais descontraída. Então, pessoas assim, normalmente são pessoas que gostam de ambiente dinâmico, gostam de fazer amizade, gostam de falar, inclusive, dos seus próprios sentimentos. Então, com esse padrão de pessoas, é interessante o que? Você dá espaço para ela falar. Dá espaço para ela falar, ouvir, ter até uma comunicação um pouco mais calorosa com esse tipo de pessoa. Elas gostam disso. Inclusive, o combustível do influente é a validação. Então, sempre que possível, valide o influente. Valide que eles gostam disso. Gustavo é aquela pessoa mais calma, mais paciente, mais tranquila. Seria o exemplo de Mahatma Gandhi. Aquela calma, tranquilidade, consegue fazer um movimento bem convincente, grande. Né? Uma tranquilidade convincente. Mas você observe que não existe perfil melhor, perfil pior, perfil de um líder, mas óbvio que cada líder tem o seu perfil, mas existe um líder de perfil estável, líder de perfil dominante, e a gente percebe que Mahatma Gandhi era uma grande liderança. E com essas pessoas é importante nós sermos mais gentis. Normalmente as pessoas demoram mais para tomarem decisões. Então, dê espaço a elas. Não seja muito incisivo na maneira de ser. Inclusive, essas pessoas travam quando você é muito incisivo. Então, procure dar espaço a elas. Elas buscam muito segurança. Vamos falar um exemplo aqui. Depois eu acho que é interessante de como é que cada um desses perfis, de repente, compraria um produto. O conforme é aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa mais perfeccionista, aquela pessoa que leva muito em consideração os dados, os fatos, as evidências. Então, quando você for conversar com uma pessoa assim, uma pessoa que é realmente mais analítica, mostre para ela os números, os dados, as evidências, de maneira bem específica cada um desses dados. Então, assim, mostre todas as informações a respeito do assunto para essas pessoas, que isso elas levam em consideração. O estável, por exemplo, que é o perfil anterior que eu falei, que é uma pessoa calma, paciente, empática, inclusive a pessoa estável, elas levam muito em consideração a opinião dos outros e demoram para tomarem decisão. Já as pessoas do perfil conforme tomam decisão também de maneira demorada, mas qual a diferença? Levam em consideração os dados, as evidências, os resultados. O exemplo que eu pensei aqui foi vendedor, né? Como é que cada um compra ela? Bem rapidamente. O dominante é aquela pessoa que chega no local, aquela pessoa bem autoconfiante, de pulso firme, pensa que tipo de resultado isso vai me trazer. Então vai comprar um carro. Olhou o carro, gostou do carro, o carro é potente, dá poder para ele, é útil para ele também, principalmente, tem a questão da utilidade. Chega lá, compra o carro de maneira rápida e racional. Vê o custo-benefício. De maneira rápida, o influente é aquela pessoa que vai comprar um carro, gosta do carro, bate uma selfie, dá risada, já posta no Instagram. Então, esse seria um perfil influente. O estável é aquela pessoa que vai comprar um carro, toma informação dos seus familiares, dos seus amigos, de maneira bem demorada, bem calma. Já a pessoa do perfil conforme é aquela pessoa que vai comprar o carro, já sabe tudo. Já vê o manual de instrução, já sabe o detalhe daquele botão que nem às vezes nem o vendedor mesmo sabe. Então, todos os detalhes ele sabe. Então, quando você for vender, de repente, um produto para esse tipo de perfil, procure mostrar os detalhes, os resultados, os benefícios de maneira bem pragmática para essas pessoas, bem prática para essas pessoas. Interessante. Interessante. E você falando, eu fiquei aqui me perguntando, sabe o quê? Em qual perfil eu me encaixo? Eu fiquei aqui perguntando, porque, cara, eu me encaixei um pouco em todos, sabe? Eu me encaixei um pouco em todos. Porque às vezes eu faço as coisas até impulsivamente. Agora tem uma coisa, eu sou determinado. Quando eu quero alguma coisa, eu faço, sabe? Eu vou em busca. Eu tenho essa questão de ser determinado. Mas eu também analiso muito. Às vezes, quando eu vou comprar algo, como você disse, tem vezes que eu pesquiso antes, eu olho, eu vejo o manual, eu procuro saber o que é que eu estou comprando também. E normalmente já aconteceu. E quer ver uma coisa? Que é uma coisa minha.
Aconteceu várias vezes isso, tá? Eu saí de casa sem pensar em comprar um carro Sim. e comprar um carro. Tipo, comprar um carro assim. Eu lembro que uma certa feita aí eu fui trocar a pastilha de freio do meu carro. O carro ainda estava na Certo. garantia. E aí eu fui e disseram que tinha que trocar a pastilha de freio. Aham. E aí eu olhei, tinha um carro novo lá, um novo modelo. Eu olhei e falei, cara, me interessou. Aí eu perguntei ao vendedor, e o vendedor aí também foi bom, ele foi eficiente. Certo. Velho, eu Aham. fui trocar, botar o carro para manutenção, para trocar a pastilha de freio, troquei o carro. Aham. Já deixei dei o meu carro como entrada, já acertei a diferença e saí de carro novo. Você entendeu? Que saí não, que você demora um Sim, tempo, sim. né? Mas Sim. acabei comprando o carro, outro carro. Eu lembro que uma certa feita, Rafael, também, assim, um exemplo, é, eu eu Certo. tenho como hobby andar de Harley Davidson, né? Eu tenho uma Sim, Harley, eu tenho uma sim. moto, andar de motocicleta, Bacana. né? Andar de Sim, motocicleta. bacana. Meu hobby é andar de motocicleta. Bacana, E aí, bacana. eu tenho um filho pequeno, dia de Sim. sexta-feira, eu fui ao shopping Certo. Paralela Aham. comprar a fralda descartável pro meu filho. Aí tinha um Certo. stand lá de uma imobiliária, compre seu lote de terreno, etc. Aí eu parei por curiosidade. Conversei com o corretor, ele pegou o número do meu telefone, mas eu não tinha a menor intenção. Certo. Aí, cara, quando eu. Sábado eu tinha marcado com um amigo pra gente sair de motocicleta, a gente dar um passeio de moto. Quando eu pego a moto que vou sair, aí o corretor liga pra mim, eu atendo. Aí ele disse: Ó, eu tô aqui no empreendimento, não quer vir aqui conhecer, não? E Sim. quando a gente vai sair de moto, sabe, Rafael, a gente quer um lugar pra ir. Na Sei. verdade, onde a gente vai não importa, o Sim. importante é o caminho, Sim, sabe? O sim. importante é o durante, Sim. é o prazer de andar de moto. Sim. Aí eu digo, vou. Aí ele me mostrou o clube, me mostrou o Aras, me mostrou uma série de coisas e tal, me Uhum. mostrou vários lotes de terreno. Aí Certo. daqui a pouco ele mostrou um lote, cara, assim, sabe aquele lote de pé de montanha? Aquele que tem uma montanha, uma floresta maravilhosa atrás. Aí eu Certo. pensei assim, visualizei, falei, cara, dá pra construir tipo uma casa daquela casa de pé de montanha do Canadá. Sim. Aí eu falei, pronto, vou comprar. Aí saí dali. Naquele mesmo momento, sentei com o supervisor Certo. da empresa vendedora, que ele estava no clube do empreendimento, Sim. e assinei contrato e falei, vá segunda-feira no escritório e pegar o cheque. Aí cheguei em casa e falei pra minha mulher, ó, comprei um lote. Comprei um lote. Vamos lá. E assim foi, você Sim, entendeu? vamos lá. Você Foi tem... bacana, bacana que você me trouxe aí. Veja bem, para eu ter uma, óbvio, para eu ter todos nós temos os 4 padrões de perfil comportamental, mas para eu saber exatamente o seu perfil comportamental de maneira mais apurada, só através de um software. Eu, inclusive, eu faço esse tipo de trabalho, né, para entender o perfil comportamental da pessoa. E é bem interessante, é um trabalho de autoconhecimento, né? Muito aprofundado e eu acho muito interessante, inclusive, para líderes, para gestores, para compreender, inclusive, o perfil do seu funcionário, para entender o perfil dos seus funcionários, seus colaboradores, né? Então, é um trabalho mais apurado que eu faço, inclusive, além de perfil comportamental, nesse trabalho, nesse software, dá outros resultados. Por exemplo, tem um estudo de Carl Gustav Jung em relação aos tipos psicológicos, às funções psicológicas. Será que você é uma pessoa mais intuitiva? Será que você é mais sensação? Será que você é uma pessoa que é mais extrovertida, mais introvertida? E um detalhe, todos nós temos extroversão e introversão. Só que a grande questão é que algumas são mais extrovertidas e outras têm uma introversão maior. Inclusive é por isso que de repente tem aquela pessoa que é super introvertida e aí do nada aquela pessoa faz tem uma situação que fica extrovertida, de repente tá numa festa, tá ali parado, observando, daqui a pouco começa a dançar, ninguém entende nada e para. É porque ela tem uma porcentagem também de extroversão. Então nós também, todos nós também temos essa característica também. Só que a grande diferença é a intensidade de cada um desses pontos, né? Então só através de um software que a gente conheceria de maneira mais apurada. Além disso, tem um estudo de Eduardo Sprang também sobre valores, né, você entender o que é que motiva realmente, o que é que está te motivando de maneira dos valores, né? São 6 valores universais que ele estudou. Então, realmente, só através desse software para você ter realmente todo essa apuração, para entender qual o perfil de Dr. Bíblia ou de qualquer pessoa especificamente. Mas, é evidentemente, que a gente, analisando, observando as pessoas, a gente começa a entender um pouco mais do perfil de cada uma. Inclusive, muitos problemas, assim, às vezes acontece muito de questão de até mesmo de relacionamentos, né? A pessoa, opa, isso é besteira e tal, mas para outra pessoa aquilo não é besteira. De repente é uma pessoa do perfil conforme. O horário para aquela pessoa é muito importante.
para outra é uma besteira. Então, É. aquela pessoa que marcou um horário de repente 5 horas, vai ficar chateado se a outra pessoa chegar às 5h10 e para outra não, é besteirinha. Então, uma dica que eu vou dar aqui para cada um, que eu acho fundamental e que eu acho que realmente resolve muito das questões, primeiro é ter empatia pelo próximo, entender que você não é o outro, você é um ser diferente do outro, ter empatia pelo próximo e dialogar. Dialogar com empatia. Opa, isso aí talvez para mim seja bobagem, mas para outra pessoa é algo importante. Então, já que o horário para essa pessoa é importante, vou me organizar aqui. Se eu tenho um compromisso profissional com uma pessoa que tem um horário realmente sagrado para ela, vou me organizar, vou me arrumar mais cedo. De repente, aquela pessoa já gosta mais de ser mais específica, mais direta. E às vezes a gente passa, não, aquela pessoa é agressiva, às vezes é o jeito dela. O jeito dela não é agressiva com você, é a forma dela ser. Óbvio que você passando a ter esse conhecimento, nos treinamentos eu falo muito sobre isso, é importante você ter a autorresponsabilidade e entender que ninguém muda ninguém. Então é importante você se mudar e, melhor ainda, se você quer ter uma comunicação mais eficaz, você moldar a sua comunicação de acordo com a outra pessoa. Agora é interessante, viu, rapaz, você me fez lembrar, sabe, que eu tenho um amigo, eu tenho um grande amigo, né? Certo. Que ele, assim, se ele marcar 10 horas, significa 11. É assim. Já é o oposto. Quando ele marca, ele diz, não, é 10 horas, eu sei que Sei. já sei que é 11 horas, né? Certo. Senão não vai ser 10, vai ser 11 horas. E assim, pô, se ele marcar às 14, eu sei que será às 15. É do jeito, eu já o compreendo, já sei, e assim, e relaxo. Sim. Mas aí outro dia ele marcou comigo 10 horas. Uhum. Como eu sei que 10 para ele é 11, eu relaxei, né? E cheguei aí por volta de 10h40, né? Aí ele, pô, você tá atrasado, hein? Tá atrasado, hein? Eu falei, me surpreendeu. Não entendeu como é que mudança foi essa aí? Dessa vez ele foi pontual, ele me surpreendeu, assim, eu falei, pô, capaz de ter feito treinamento e entendido de perfil, né? Ele me surpreendeu. Brincadeira, brincadeira. Ele me cobrou, você tá atrasado aí. Eu falei, poxa, peraí. E outra coisa também, vamos cá entre a gente também. É importante levar a vida também com mais leveza, né? Eu percebo, às vezes, há muitas pessoas rígidas também. Esse conhecimento que eu tô trazendo não é para você ter rigidez no sentido de tem que ser assim, tem que ser assado, não. É um conhecimento para você agregar, para ter uma comunicação realmente mais eficaz com as outras pessoas. Quem não quer se comunicar melhor com seus familiares? Quem não quer ter uma comunicação melhor e melhores resultados na sua questão profissional? Nós aqui, advogados, eu penso da seguinte maneira, que não é questão de competitividade, tem que haver um apoio mútuo. Isso aqui que está acontecendo, esse bate-papo, essa descontração, esse conhecimento, é fundamental para a nossa categoria também. É importante haver esse fortalecimento. E algo também que a gente acabou de passar também, né, foi a questão da Covid, da pandemia, e recente ainda, né? É, claro. Então, assim, entrando rapidamente nesse tema da Covid, é importante também a gente tirar aprendizados de tudo isso. Olha o que a gente vivenciou, pessoas vieram a óbito, além de pessoas terem vindo a óbito, pessoas não podiam nem dar um simples abraço no amigo, olhar no olho. Então são gestos importantes. Uma frase também que eu gosto muito de algumas frases que trazem impacto, é o que é que você prefere? Ter razão ou ser feliz? E tem pessoas que vão até o final, então tem aquela briga, não, vou até o fim. Muitas vezes ser feliz não quer dizer que você vai deixar seus valores de lado. Ser feliz é você respeitar o outro, você entender o outro, entender que você é diferente do outro. Sim, sem dúvida. E procurar extrair o melhor do outro. Você falar em ter razão, aí o pessoal diz que no casamento, por exemplo, tem sempre alguém que tem razão, o outro é o marido, né? É assim. Tem um jargão realmente. Tem sempre alguém que tem razão, sim, o outro é o marido. Mas brincadeira à parte, que é importante a gente ter realmente. A gente fala de casamento, mas relacionamento de uma maneira geral, né? Amizades verdade. E tudo. Às vezes você tá com uma pessoa, você vai ali ficar, não, eu tô correto, não, vai ser feliz, vai aproveitar, tá num barzinho aí com a pessoa, vai descontrair, vai dar risada com os amigos. Então, mas essa questão de querer provar que você tá certo e tudo, é compreender o outro. Então, não é você dizer que o outro está certo, mas é você saber seus valores, evidentemente, e ser feliz também, né? Então... E na verdade, assim, se a gente for olhar, o que é ter razão, né? O que é quando você entra numa discussão,
o que significa ter razão. É. Esse é um ponto de vista, porque cada um analisa os fatos de acordo com o seu ponto de vista. Sim. Eu procuro levar a vida de uma maneira muito leve, eu Sim. procuro compreender muito o outro. Sim. Eu tenho, assim, por premissa, me colocar sempre no lugar do Sim. outro. Né? E se fosse eu do outro Sim, lado? Eu sim, sempre faço isso. Eu vou sim. lá e depois eu volto. Eu me vejo no lugar do outro. Sim. É uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, eu sempre me Sim. coloco no lugar do outro. Sim. Então, assim, eu procuro ter Mas esse olhar isso e aí- essa preocupação. Sim. Sabe, eu não me estresso. Sim. Eu não me estresso. Até porque, assim, eu não me estresso com situações, assim, corriqueiras, né? Claro, Sim. estresse todo mundo tem, né? Evidentemente, Mas o aborrecimento que eu natural, olho? mas- Às vezes eu posso um dia, Rafael, te encontrar e olhar e achar que você está diferente. Sim. E aí, de repente, eu vou achar que é comigo quando não é. Você está com algum problema, Sim, você se chateou lá sim, fora. sim. Isso acontece É natural, corriqueiramente, sim, né? sim. A sua reação, às vezes, ela não diz respeito a mim, e sim somente ao outro. Exatamente. Né? Somente ao outro, a E- como o outro está e internamente. Tem pessoas que acham que tá ligado a ele, opa, aí chega no local e o chefe, de repente, por alguma questão, problema familiar, não deu bom dia. Opa, o que é que eu tô fazendo? Tá, o do outro, então é essa a compreensão. Você falou a questão de pontos de vista, do que é ter razão, uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, faço nas minhas palestras, em algumas palestras na realidade, sobretudo quando eu falo sobre a questão de que mapa não é território, ou seja, o meu mundo é algo subjetivo meu, o seu mundo talvez você esteja enxergando de outra maneira, eu boto um 6 aqui pra mim, pergunto, eu tô vendo 6, a outra pessoa está vendo 9. Claro. Qual dos dois tem razão? Pois é. Então, dentro do ponto de vista de cada um, ambos estão certos. Sim, sem Ambos dúvida. estão certos. Dentro das experiências de cada, dentro das vivências de cada, dentro daquela percepção do ponto onde ela está, ambos estão certos. Exatamente, ó. O pastor de ovelha que cuida da ovelha e que salva a ovelha, por exemplo, do lobo, para a ovelha também é o opressor, porque Sim. ele cuida da ovelha, mas com interesse comercial. Ele vai Sim. tosquear a ovelha, ele vai depois, quem sabe, até consumir a carne ou vender a Sim. carne da ovelha, a ovelha para o abate. Então, assim, Sim. o mesmo pastor de ovelha que pode salvar a ovelha ou libertar a ovelha é o opressor da Sim. ovelha. Então, assim, depende de ponto de vista, depende de onde por onde você olha, você E compreende? vamos mais além ainda, uma coisa que eu gosto muito de falar também, eu gosto muito de abordar, é a questão da mudança. Heráclito, um filósofo muito antigo, da antiguidade, já dizia que a única coisa permanente na vida é a mudança. Então tem aquelas pessoas, não, eu tenho razão, não vou mudar, tá tudo certo. Não, procure ter flexibilidade, procure se adaptar, procure aprender também com as situações. A cada dia a gente, é uma jornada, como você mesmo trouxe aqui, na jornada da vida, eu tive essas situações, por exemplo, aí me perguntam, eu queria ter tido essas situações graves de saúde? Claro que não. Não, lógico. Claro que não. Mas olha o quanto eu aprendi, olha o quanto eu evoluí, olha o quanto eu amadureci, olha o conhecimento que eu tive, olha a pessoa que eu me tornei e que eu era, por conta também tudo que eu passei. Tudo isso faz parte da minha história. Então, às vezes, a pessoa está passando por algum desafio e, evidentemente, desafios ocorrem, uns com desafios maiores, outros com desafios menores, mas os desafios também fazem parte do nosso crescimento. Não é questão de, opa, tô tendo um desafio aqui, um problema, vou dar risada. Não é isso que eu estou falando. Sim, lógico, não é disso que eu estou lógico, falando. Que realmente, crise econômica, alguém quer passar por uma questão de crise econômica? Não. Mas o que é que eu posso aprender? Talvez me preparar mais em relação à crise. Doença, ou alguém quer passar por uma questão de doença? Acredito que não. Sem dúvida Sem que dúvida não. que não. Sem dúvida que não. Mas o que é que você pode aprender com essa questão dessa doença? Que tipo de aprendizado? E talvez o aprendizado não seja só em relação a você, seja em relação também, talvez, a dar valor ao que realmente importa, as coisas simples da vida que importam. Um simples caminhar, um simples gesto, um simples bate-papo, como eu diria que simples, porque aqui está sendo tão enriquecedor que eu estou aprendendo tanto que eu também não diria que é um simples bate-papo. Aqui quem aprende sou eu. Agora, Rafael, isso me faz lembrar o seguinte, né? Epiteto tem uma obra... se eu não salvo engano, é arte de ser feliz, arte de viver, é alguma coisa assim, arte de ser feliz, arte de viver, não me lembro agora, mas é Epiteto, que foi um filósofo, né, grego, e ele dizia o seguinte, ele dizia que você tem que saber que na sua vida tem uma parcela de coisas que acontecem que você tem responsabilidade, certo?
outra parcela de coisas que acontecem, você não tem nenhuma que te acontece, você não tem nenhuma responsabilidade, certo? Então você tem que focar e se preocupar com aquilo que é sua responsabilidade. Sim. Por exemplo, por mais que você queira, você não decide se amanhã vai chover ou fazer sol, né? Você não decide. Sim. Você não escolheu a família onde você nasceu. Sim. Você não escolheu a cor da sua pele, Sim. você não escolheu a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, muitas coisas que você não escolheu. Você não escolheu ficar doente, por exemplo, Sim. aconteceu. Então, assim, você tem que focar e saber lidar com as coisas de acordo com aquilo que é a sua responsabilidade. Por exemplo, se alguém adoece, qual é a responsabilidade dela? Fazer todo o tratamento e todos os cuidados necessários Sim. para restabelecer a saúde. Sim, Tá? exatamente. É nisso que ela tem que focar, é Sim. com isso que ela tem que se preocupar. Sim. Ela não tem que se preocupar porque adoeceu, porque senão ela não fica bem psicologicamente e isso não ajuda em nada. Sim. Então, Epiteto, ele trazia essa coisa de você tem que se preocupar e você tem que focar nas coisas que são sua responsabilidade, que você consegue resolver. Nas coisas que você consegue resolver. Onde é que você consegue resolver? Onde é que você consegue interagir? Então, foque nisso que você consegue alterar o resultado. É nessa linha que ele seguia. Foque naquilo que você tem controle. Exatamente. Foque naquilo, exatamente, Rafael. Foque naquilo que você tem controle. Por exemplo, uma coisa que você trouxe aí pra mim, vai chover ou não vai? A gente pode até se planejar em relação a isso. Olha aqui a previsão meteorológica, como é que vai estar o dia de amanhã, o dia de semana que vem, o dia que eu vou precisar realmente que chova. Um exemplo bem hipotético aqui. Mas mesmo assim, é algo que eu não tenho controle. Pode estar no planejamento que vai chover. Não chover, quantas vezes acontece uma situação dessa? Então é uma situação em tese, assim, em tese banal, mas realmente é algo a ser pensado, a ser refletido. Então, assim, o que é que está no nosso controle aqui? Procurar fazer, extrair o melhor bate-papo para trazer conhecimento para as pessoas, né? Esse é o que está no nosso controle. Mas como é que cada um vai receber essa situação? A gente não tem controle. A gente está procurando fazer aqui o melhor trabalho possível. O melhor bate-papo possível, melhor, né? Um bate-papo bem descontraído. Quer ver uma coisa, Rafael? Quer ver uma coisa, voltando aqui para o mundo empresarial, né? Certo. O mundo empresarial, disso que você tem controle, que você não tem controle. Por exemplo, a pandemia foi uma coisa imprevisível, né? Isso estava fora do controle da humanidade, fora do controle daquilo que se previa que poderia acontecer, certo? A pandemia de repente surgiu e veio do nada. Muita gente focou apenas na pandemia, outros focaram na solução, né? Como é que você atravessa esse período, como é que você atravessa esse problema? Então, você percebe que isso faz a diferença, né? Sim, então, com certeza. De certo modo, você tem que estar preparado para as adversidades, não é? E aquilo que eu falei também, a questão da mudança, isso aqui mesmo, a mudança que aconteceu durante a pandemia. A pandemia antecipou. Esse mundo digital é algo real. É algo totalmente real e algo realmente que as pessoas precisaram se adaptar. Então, sim, sem dúvida. Por exemplo, tem até no YouTube um vídeo muito bacana de Mário Sérgio Cortella. Ele diz que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Eu até indico, particularmente eu não conheço ele, gosto muito dele, mas não conheço. Mas enfim, é essa questão realmente que a gente precisa se adaptar. O mundo tecnológico veio, isso aqui realmente foi uma estrutura que você montou, não sei se por conta da pandemia ou não, como é que veio essa questão desse pensamento em relação a esse projeto, mas é um projeto mais do que atual, é um projeto que realmente cada vez mais as pessoas vai existir esse tipo de panorama, esse tipo de podcast, esse tipo de bate-papo. Então foi uma visão que você teve e que certamente foi uma mudança que você precisou fazer no ambiente, uma mudança de sua estrutura geral, teve que provavelmente tirar uma parcela do seu precioso tempo para montar toda essa estrutura, pensar. Acredito que deve ter tido as dificuldades também. Não. Então, assim, não falo de dificuldade, questão assim de, opa, será que isso aqui fica aqui? O que é que eu preciso contratar? Como é que eu posso melhorar essa estrutura? Esses desafios. Mas, realmente, isso é o novo normal também. Então, a pandemia trouxe coisas ruins, trouxe também em relação a... Durante o período da pandemia, a gente perdeu muitas pessoas, tudo isso também. Mas trouxe muitas mudanças que quem conseguiu perceber essas mudanças realmente conseguiu focar na solução, conseguiu aproveitar a pandemia de uma maneira geral, né? As coisas que a pandemia trouxe. Então, é nesse sentido também. Na verdade, Rafael, aqui assim, foi uma coisa que eu sempre quis e assim,
eu tenho também, além da advocacia, também sou professor, também dou Bacana. aula, também tenho cursos, tem cursos que a gente faz, como a gente tem um curso que é Advocacia Passo a Passo, que a gente prepara o aluno para a prática da advocacia efetiva, a gente conversa com eles desde o primeiro contato com o Certo. cliente, como é que ele extrai os fatos que são necessários para a causa, Bacana. a gente depois faz uma simulação de caso, a gente constrói uma petição inicial, depois a gente constrói uma tese de defesa, a gente depois faz uma audiência mostrando tudo o que acontece em uma audiência, Bacana. e a gente tem uns Bacana. parceiros, a gente aí nesse meio tempo a gente tem um professor que é juiz, que ele que Sim. preside a audiência na condição de professor, claro, Bacana, mas com a prática bacana. dele de juiz. Sim, A sim. gente tem uma aula de oratória, preparando o aluno para a sustentação oral. Então, assim, Bacana. ao longo, eu sempre disse o seguinte, o conhecimento é para ser partilhado, Sim, sabe, Rafael? Ao longo da vida a gente vai aprendendo, a vida é um sim, constante aprendizado. sim, Eu costumo dizer que aquele que acha que sabe tudo, que não tem mais nada a aprender, é melhor pendurar a chuteira, vai para a beira da praia porque ganha mais. Porque todo santo dia a gente sim. aprende. Eu aprendo todo Só dia, sei que né? nada sei, né? Como é Pois é, eu continuo estudando Sim, todos os dias, sabe, sim, Rafael? Eu estudo muito. Todos os dias eu estudo. Eu dedico um tempo da minha vida todo diário para o estudo. Com exceção de final de semana, do sábado e domingo, às sei, vezes não, sei. mas eu dedico sim um Sim, tempo da minha sim, vida diária ao estudo também, porque é importante que você sim, continue sim, sim. aprendendo. E só para te falar, você falou de como isso aqui ficou pronto, de como chegou, tem uma Sim, coisa interessante, né? Aí eu certo. aprontei tudo, estava tudo pronto e etc. Aí daqui a pouco, quando eu digo agora vai, aí o ar-condicionado deu um problema. Aí eu chamo um cara, aí o E cara vem só um parênteses. daqui. Aí é algo que não estava no seu controle, Pois hein? é, não Só estava no meu. não estava no seu Exatamente. controle. Aí vem um cara, aí o cara vem, olha e não sei o que, fala: sabe o que acontece? A corrente tá saindo daqui 220, mas não tá chegando na casa 220, tá chegando lá menos. Certo. O fio deve ter partido aqui no meio do caminho até lá. Aí lá vai a gente então comprar novos cabos, trocar os cabos todos, aí eu troco os cabos. Aí, ok, trocou os cabos. Não resolveu o problema. Aí eu falei, cara, não dá certo. Chama outro. Eu digo, Sim, chama outro técnico. Esse sim, não resolveu, chama outro. sim. Aí chama outro técnico. Aí o cara vem e disse que era, sei lá o que, a parafuseta da ribombeta, sei lá, um troço lá qualquer, e disse que tinha que trocar uma peça, me cobrou um preço, consertou, E aí, não resolveu. não resolveu. Aí Caramba. ele me disse agora quero compressor. Aí eu falei, cara, não é melhor trocar o ar-condicionado logo? Sim, Ah, mas ar-condicionado dotado, um aparelho desse é muito caro, não sei o que, tarará, é melhor trocar o compressor. Eu falei, cara, eu já perdi tempo pra caramba, sabe? E isso sim. demandou tempo. Aí eu falei, sabe de uma? Aí eu fui sair daqui, eu digo, quando eu cheguei na loja, eu resolvi, eu digo, eu vou comprar logo um aparelho novo. Aí comprei um ar-condicionado É, novo. sim. Comprei o ar-condicionado novo, aí veio, aí agora para instalar aquele técnico, não podia, porque tinha que ser um técnico credenciado à fábrica, né? Ao fabricante, senão perdia a garantia. Aí Certo. já a própria loja me indicou então um instalador. O instalador vem para instalar, aí o aparelho chega, ele vem para instalar, quando chega aqui o condomínio exigiu que ele tinha que ter ART. Aí teve um tempo para tirar o ART e etc. Aí quando ele vai instalar, o técnico que falou que a máquina era uma quantidade de BTU X, certo? Ele tinha dado errado, não era aquela quantitativa de BTUs, era outra quantitativa. Aí já tive que ir para a loja para trocar o equipamento, percebe? Aí a loja não tinha esse equipamento, tive que esperar chegar para poder fazer a substituição para finalmente instalar. Então, assim, eu acho que isso, sabe, Rafael, demandou uns 60 dias. Essa questão do ar-condicionado, até eu resolver o problema, demandou uns 60 dias. E o pior, sabe, que é que nesse percalço todo, de corta-gesso, de mexe em tubulação, eu tive que depois pintar de novo, ir para pintura, mas resultado. É resiliência é o nome, não é? E você falou sobre resiliência, você É, entendeu, Rafael? É você não se deixar bater, é você não desistir daquilo que você quer fazer. Não importa o sim, que aconteça, siga em frente, não é? sim, sim, sim. E é olhar também de aprendizado, né? Por conta de tudo que eu passei, rapidamente também, eu fazer algumas especializações. Na especialização que eu fiz em psicologia positiva na PUC, eu escolhi como tema gratidão, uma abordagem científica. E a gente sabe que muito se fala de gratidão, virou até um tema da moda. Só que realmente Verdade. a É, gratidão tem toda uma ciência por trás
E é um tema que já é falado há muito tempo. Inclusive, Epicuro já dizia que nenhum vício prejudica tanto a raça humana quanto a ingratidão. Então, Epicuro nasceu antes de Cristo. Então, olha só quanto tempo já tem em relação à ingratidão. Uhum. E entender realmente que a gratidão não é simplesmente eu receber um presente, obrigado. Isso é educação. Gratidão é nós vermos as situações do dia a dia, entendemos que nessas situações a gente pode tirar um aprendizado, a gente pode tirar uma lição. Não é aquela questão de não vai ter aborrecimento, vai ter questão de problemas, vão ter problemas. Mas muitas vezes a pessoa só foca no aborrecimento e nos problemas, que é de focar nas dádivas que a vida nos dá, né? Sim, sim. Então, a gratidão tem toda uma ciência e traz diversos benefícios para a felicidade, traz benefícios físicos, traz benefícios psicológicos, traz benefícios para a satisfação pessoal, performance de uma maneira geral. Então, assim, realmente é um tema que eu acho fundamental, inclusive, recentemente agora, né, para um escritório em Salvador de advocacia sobre esse tema, e já várias também para empresas, porque realmente é um tema que cada vez mais tem chamado a atenção das pessoas. E realmente tem uma ciência por trás, né? É científica a questão da gratidão. Então, às vezes, a pessoa não vai agradecer isso, não. Por que você não vai agradecer? Não, é direito meu. Tá falando até tanto em direito? Não, isso é um direito meu. Não vou agradecer, não. Vamos puxar um pouco a sardinha pro nosso lado aqui. De repente tem um cliente, e aí o cliente, você advogou na casa do cliente, fez o melhor que você pôde, às vezes até ganhou a causa. Não, pago, não precisa, não tô falando que tem necessidade de agradecer, mas não, era direito meu, ele conseguiu um direito. Aí, você não tem mais do que a obrigação, né? Você não faz mais do que a obrigação. Mas o seu talento, o seu trabalho, não vale. A causa era fácil, tem todos os elementos para ele, e assim. Nesse sentido, assim, né? Puxando para o nosso umbigo também nessa brincadeira. Mas aí, de repente, se não conseguir, opa, aí foi fraco, aí não sei o que, aí começa a criticar, né? Exatamente. Se perder, a culpa é do advogado. Se ganhar, o mérito é dele. Não é assim? Então, essa nova visão, né? Inclusive, tem uma diferença que eu trago entre ingratidão e não ingratidão. Quem é não ingratidão? A pessoa faz uma coisa boa para outra, dá uma dádiva, algum bem, enfim, tem alguma benfeitoria e a pessoa não agradece. Aquela pessoa não grata. Já a ingratidão é quando a pessoa faz algum bem, dá algum bem para ela, faz algum benefício para ela, alguma dádiva para ela, e além dela não agradecer, critica, fala mal. É verdade. Então, Rafael, interessante. E tem pessoas que parece que ela tem uma propensão maior a ser grata, a agradecer por tudo. E tem gente que tem uma propensão maior a reclamar de tudo. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte: o perfil comportamental, tem algum link com isso, com o fato do sujeito ser mais propenso à gratidão ou não? O perfil comportamental tem a ver com isso? Para ser bem honesto e sincero, meu amigo, não existe um estudo paralelo entre o perfil comportamental e a gratidão. Normalmente, por exemplo, pessoas do perfil influente são pessoas mais radiantes, mais otimistas, mais alegres, mas não quer dizer que por conta disso vai ser uma pessoa mais grata. Não tem um estudo que tem essa ligação, então assim, eu procuro sempre trazer informações através de estudos. Eu não posso trazer uma informação aqui que não haja um estudo por trás, ou que achismo meu, algo do tipo, né? Sim, mas sim. Não tem um estudo linkando um assunto a outro, porém são assuntos que realmente fazem, principalmente numa empresa e em umas instituições, agregam muito. Então, assim, são assuntos, como é que eu diria? Não são assuntos similares, seriam assuntos que agregam, mas não intercedem, não intercedem esses assuntos. Uhum, eu sei. É interessante, né? Porque foi algo que me ocorreu. Agora, voltando aqui para a questão do perfil comportamental, Rafael, em uma empresa, né, assim, qual é a importância efetiva de identificar o perfil comportamental de cada um? Por exemplo, uma liderança, um líder, qual é a importância de identificar o perfil comportamental? De que forma isso pode influir, né? Isso pode influenciar, de que forma isso pode influenciar no crescimento da empresa? Bacana. De repente, uma pessoa conforme, aquela pessoa mais reservada, perfeccionista, disciplinada, aquela pessoa que normalmente é uma pessoa que não gosta tanto daquela interação dinâmica. Se essa pessoa tiver em um ambiente dinâmico, ali vendendo, ou fazendo alguma análise criativa, alguma abordagem mais criativa com outras pessoas, talvez não seja tão confortável para ela. Mas ali analisando planilhas, analisando realmente situações minuciosas, ali numa sala, talvez até isolado,
seja o paraíso para ela. Sim, sim. Enquanto que para uma pessoa que gosta de interação, aquela pessoa mais influente, né, mais dinâmica, mais otimista, mais calorosa, aquela pessoa realizando alguma atividade ali com outras pessoas, uma atividade mais interativa, ali ela vai estar realmente fazendo sua melhor habilidade, até mesmo fará ela feliz, será um combustível para ela. Já se botar ela isolada, analisando planilha, analisando dados, fatos, minúcias, talvez para ela ali seja realmente uma situação bem desagradável e além disso vai ser bem desgastante. Então identificar o perfil é importante para isso, para que você coloque o perfil adequado a cada cargo. Então, por exemplo, o dominante é uma pessoa que tem facilidade em comandar outras pessoas, tem uma voz ativa, é uma pessoa inclusive mais racional, é uma pessoa que gosta de autonomia. Então ela precisa ter um ambiente que proporcione isso para ela, para que ela desenvolva as suas melhores habilidades. Então isso é importante também. Esse tipo de conhecimento é importante. Esse tipo de conhecimento é importante para que você adeque cada pessoa ao cargo ideal. Sim, sim, sim. A pessoa certa, no cargo certo, para ela. É a pessoa certa, né? Exatamente, a pessoa certa. Então, assim, esses estudos, assim, realmente... Há muitos anos a humanidade já vem estudando a questão do comportamento humano, né? Empédocles, se eu não me engano, Empédocles, o nome do filósofo, que foi o primeiro estudioso, imaginava que o comportamento humano advinha de quatro composições da natureza: fogo, a água, o ar e a terra. E foram vários estudos, então realmente sempre foi algo que fascinou realmente a humanidade. E assim, o estudo mais antigo é dele, né? Se eu não me engano, é Empédocles o nome dele, assim, não vou falar de maneira assertiva, mas eu estudei realmente sobre esse, eu estava vivendo realmente essa informação, né? Mas é algo que sempre fascinou, né? E a gente percebe, no dia a dia a gente percebe, opa, aquela pessoa é diferente. E aí às vezes até fica sentido, opa, aquela pessoa falou de maneira tão rígida comigo. Ou então, rapaz, aquela pessoa é lenta demais. É verdade, e às vezes é o jeito da pessoa e talvez ela não esteja. Imagina uma pessoa que tem decide de maneira mais lenta. Se ela estiver num carro que precisa de decisão mais rápidas, como é que vai ser para ela? O desgaste que ela vai gerar. E imagina ao contrário, uma pessoa que precisa planejar, na parte de planejamento de uma empresa, uma pessoa que gosta de rapidez, de decisão rápida, de autonomia. Imagina só essa pessoa nesse carro. Sim, sim. Então... E um detalhe, você não é refém do seu perfil. Você pode adaptar o seu perfil. E a questão do desgaste é, opa, aquele cargo, será que talvez eu não tenha um perfil mais adequado para aquele cargo? Será que eu posso ocupar aquele cargo? Depende, é um propósito na sua vida, importante isso para você? Você precisa realmente adquirir competências para isso. Talvez a sua jornada em relação a esse cargo seja um pouco mais dificultosa do que para uma pessoa que tem essa habilidade natural, mas você pode chegar lá, se for realmente um propósito na sua vida. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Você vê que, assim, como é importante, né, você identificar Sim, o perfil do outro sim. e como isso facilita a comunicação, né? E a gente consegue imaginar, por exemplo, a gente falou da grande família, seu Ineu ali vendendo roupa, abordando cliente, ou o Agostinho Carrara ali no computador, fazendo planilha, fazendo dado, observando minúcias. Não vai dar certo, né? Não vai. Acredito que não. Ou Dona Nenê, que é uma pessoa bem apaziguadora, tranquila, paciente, aí tendo que comandar com voz firme as pessoas. É verdade. Então, realmente, é algo que a gente precisa refletir mesmo. Sem dúvida. E tem uma coisa que eu digo, sabe, que eu costumo dizer isso sempre, que é, você tem que identificar qual é o seu talento. Identifique qual é o seu talento. Em que você é bom. E foque nisso, tá? Sim. Então, quem é bom jogando bola, não adianta tentar cantar, porque não vai funcionar. Se ele não for bom cantor, ele pode até reunir as duas habilidades. Pode, né? Acontece. Mas se ele entende que a habilidade dele é jogar bola, ele tem que investir em jogar bola. Se a habilidade dele maior é cantar, ele tem que investir em cantar, né? Se o sujeito ele tem habilidade para ser jardineiro, invista nisso, porque ele se torna um Burle Marx da vida, sabe? Sim, um grande paisagista, né? Você tem aí grandes paisagistas ao longo do mundo, que são contratados, inclusive, por preços milionários para fazer projeto paisagístico. Então, descubra em que você é bom, descubra em que você tem talento e foque nisso, né? Eu acho que é por aí, essa é a premissa básica. E muito cuidado também com a questão da comparação. E hoje em dia, principalmente com a rede social, muitas pessoas se comparam. Então, uma frase que eu gosto muito sempre de trazer é: não compare os seus bastidores
o palco das outras pessoas. Então as pessoas divulgam o palco delas. Vai divulgar, evidentemente, vai divulgar as vitórias, as conquistas, vai divulgar os bastidores. E um grande detalhe também é que, ao comparar os seus bastidores com o palco das outras pessoas, além de você estar sendo injusto, você também não sabe a jornada daquela pessoa, o que aquela pessoa precisou fazer para alcançar aquele objetivo. Exatamente. Então, e outro detalhe, por exemplo, o Rafael está falando com o Habib, eles talvez sejam comunicadores mais eficientes, têm essa facilidade com a comunicação, e de repente eu não tenho. Tá tudo certo, talvez sua habilidade seja para outra situação e você tem uma habilidade que eu não tenho. Eu falo, como é que essa pessoa faz isso? Exato. Então, faz alguma coisa realmente. Vou confessar, eu não sou muito bom em cozinhar, por exemplo. Eu não tenho essa habilidade, esse talento natural. E tem pessoas que fazem uma comida que você fala, caramba, que negócio gostoso. É uma habilidade, um talento delas. É verdade. Então, cada um tem sua habilidade, tem seus talentos. E é isso também é importante também. É por isso que eu disse, tem que descobrir qual é o seu talento, em que você é bom e foque nisso. E naquilo que você não é bom, se supra de pessoas que sejam boas naquilo que é a sua deficiência. É assim que funciona. Exatamente. É assim que funciona. A gente tem um amigo aqui na sala, por exemplo, que tá uma pessoa aqui na sala que tá fazendo todo esse aparato aqui no sentido tá fazendo acontecer, né? Ele tá por trás dos bastidores fazendo acontecer. Vocês não estão nem vendo aí, mas tá aqui por trás, e sem a presença dele, talvez não acontecesse dessa maneira. Não aconteceria, não aconteceria. Pelo bate-papo que eu bati antes, assim, ele me falou que era muito, muito bom nessa questão realmente de parte tecnológica mesmo, né? De informar. Mas vou confessar que eu não sei quase muita coisa disso, não. Se eu for apertar os botões, é tanto botão lá que eu não sei nem pra onde ir. Então, assim, olha só que habilidade, que fantástico. É algo que eu não sei fazer. E tá tudo certo. E aí, como você falou, tá tudo certo. O que é que a gente pode fazer? Contratar alguém, como aconteceu, que faça por você. Você pode contratar alguém que tem essa habilidade e tá tudo certo. Você pode contratar, você pode fazer parceria, tem várias maneiras, né? De você se suprir, né? Às vezes você ajuda uma pessoa, ela te ajuda de você suprir, de você fazer essa interação. Afinal de contas, é uma grande interação humana. Exatamente. Uma coisa é certa, ninguém faz nada sozinho. Eu penso também muito como quebra-cabeça. Cada um é uma peça de um grande quebra-cabeça. Então você é um quebra-cabeça de... Aqui eu já uno aqui e aí já vamos fazer um quebra-cabeça maior. Assim, não vou saber exatamente o estudo, mas diz que cada pessoa, através de 5 outras pessoas, consegue chegar ao presidente dos Estados Unidos. Assim, fosse uma linha em cadeia, não sei exatamente. Então, assim, olha só quantas possibilidades o mundo traz através da conexão humana. E mais uma vez, falando de perfil comportamental, olha a importância de a gente se comunicar com a outra pessoa de maneira mais assertiva. Então, olha só, é importante. Muita gente fala, não, se comunicar tá ligado a curso de oratória. Inclusive, muita gente procurou oratória, mas cá entre nós, abrindo parede, eu acho que algumas pessoas precisam até de um curso de... Já ouvi tem um texto que eu vi recentemente de um curso de escutatória, para aprender realmente a escutar, a ouvir, é importante. Então, a comunicação não é só oratória, a comunicação também é adaptação, ter flexibilidade para se adaptar também às diversas interações que você pode ter no dia a dia, né? Sim. Extrair o melhor dessas interações. Verdade. Agora, Rafael, voltando aqui para a questão da gratidão, né? Que você falou aí, gratidão, que é uma coisa importante. Quer ver vou dar um exemplo aqui de gratidão, certo? Bacana. Gratidão. De gratidão ou gratidão? Gratidão. De gratidão. Aqui certo. Uma coisa de gratidão. Eu sou muito grato à Dalmobile. A Dalmobile, loja de imóveis planejados, tem uma loja ali na Alameda das Patódias e loja também ali na Estrada do Cuco. Tá? São esses móveis todos que estão aqui nesse cenário são Dalmobile. Na verdade, a Dalmobile lembra do terreno que eu te falei, da casa? Sim, tá? Qualidade boa aqui. Quem fez a minha casa foi a Dalmobile, todos os móveis da minha casa foi Dalmobile. O meu escritório também tem a participação da Dalmobile, certo? E aqui tem a participação efetiva da Dalmobile e mais. Bacana. Aí gratidão, porque o cara da Dalmobile, Valdir, né? Valdir da Dalmobile, eu conversando com ele sobre esse projeto, sim. Ele disse, cara, que legal. Que legal, cara, eu vou patrocinar. Bacana. E assim, ele, antes da coisa acontecer, ele entrou como patrocinador. Que certo? Bacana. Então, minha gratidão aqui é da Dalmobile, nosso patrocinador, e aqui, esses móveis, isso aqui, inclusive, o cenário. Eu tava comentando, ficou bacana, viu? Dalmobile, parabéns, Dalmobile, porque Dalmobile. Ficou muito bacana. Você vê a qualidade, assim,
parte estética e a qualidade realmente bacana, Exatamente. viu? Então, assim, Muito bom minha mesmo. gratidão a Dalmobile. Dalmobile é fantástico. E outra coisa, ó, a relação que eu travei com ele, travei relações comerciais com ele anteriormente, tá? Foram pessoas muito boas de negócio, o Valdir mesmo, negociei sempre com ele, cumpridor dos prazos, atencioso, pós-venda também fantástico, o pós-venda dele fantástico. Eu tô te falando porque... Você falou em pós-venda, que bacana. E tô falando assim, é uma coisa de experiência mesmo. A minha casa, por exemplo, quando eu fiz essa casa que eu te falei, que foi desse terreno, que foi uma casa de campo, e foi uma casa de campo, inclusive, esse terreno que eu comprei, eu fui, como eu fui em outras lojas para fazer orçamento, certo? Eu fui em várias lojas fazer orçamento, eu não conhecia. Mas chegou lá, eu me encantei a tal ponto com o atendimento que fiz o contrato, eles cumpriram, gostei, e daí a gente estabeleceu uma relação. Então você vê como é importante. E, volto a repetir, né? Foi o cara que apostou no projeto quando eu falei para ele, e apostou e foi patrocinador antes da coisa acontecer. Que bacana. E se for em pós-venda da Dalmobile, então show de bola. Inclusive, recentemente eu fiz um trabalho na Toyota de pós-venda. Que a Toyota realmente é referência em pós-venda. Eu queria entender realmente o que é que... Porque antes da pandemia ela já era referência. E após a pandemia, em termos de concessionária automobilística, eu tô falando assim. Sim. Então, assim, muita gente pensa só na questão da venda. Não, vou ser um bom vendedor, a minha empresa vai vender bem e tal. E aí vende bem, conquista o cliente na venda, mas não dá aquele suporte do pós-venda. Então, bacana também a empresa também, né? Perdão, o nome é Dalmobile. Dalmobile. Bacana, tem Dalmobile, Alameda das Patódias e na Estrada do Coco. Bacana, vou até anotar aqui. Dalmobile, né? Dalmobile, D-A-L, D-A-L, Dalmobile. Mobile, 2B, né? M-O-B-I-L-E. B-I-L-E, bacana. Então, Dalmobile, bacana. Essa questão do pós-venda, muita gente diz, não, vendi ali, não vou mais tratar cliente muito. Já aconteceu já comigo, não sei se já aconteceu, certamente deve ter acontecido. Comprei um produto, me encantei, e aí eu esperava aquele serviço bem feito, e de repente o pós-venda não foi tão legal, e aí eu falei, não vou mais comprar, porque comprei naquele momento, tive aquele despesa, um investimento, enfim, mas por conta de ter tido um pós-venda fraco, então a venda, né, realmente é algo que é um passo importante, mas é o pós-venda que asseguraria realmente o cliente, né? Então ter um bom pós-venda realmente é algo que faz total diferença. E no caso, o que me chamou a atenção da Toyota, especificamente, é em relação à questão automobilística, né? Porque a empresa concessionária, que em termos de concessionária, é a pós-venda número 1. Então, eu procurei entender o que aconteceu e, enfim, algumas práticas que já adotaram, assim, que eu achei bacana, evitar despedir colaboradores durante a pandemia, e alguns gestos também de trazer conteúdo para os seus próprios funcionários. Enfim, alguns gestos realmente que fazem diferença e que realmente a gente sabe que conquista o cliente. Então, Dalmobile, parabéns pelos pós-venda, parabéns pelo material, parabéns pelo produto aqui, porque realmente ficou muito bacana, viu? Muito bonito. Obrigado. Rafael, e assim, foi um prazer muito grande estar aqui com você, a gente bater esse papo aqui nessa interação, foi muito bom, certo? Ótimo. Passou muito rápido. Você vai voltar outras vezes, assim, a gente vai bater outros papos aqui, foi prazeroso, na verdade, prazeroso, muito bom, de verdade. Eu acho que deu para perceber que não falta é conteúdo, né? Conhecimento aqui e bons assuntos, né? Pois é. Mas aí eu deixo que você faça as considerações finais aí para quem está nos assistindo, Rafael. Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, minha gratidão também ao espaço, a esse bate-papo, realmente foi muito bacana, então te agradeço. Te agradeço, meu amigo, pelo convite. E eu sugeriria até para que as pessoas também comentassem aqui, compartilhassem também, se fizer sentido, que acredito que tenha feito sentido para você, todo esse nosso bate-papo, compartilhe com aquelas pessoas também que merecem ver esse conteúdo, façam perguntas, até para que a gente gere aqui cada vez mais conteúdo para agregar mesmo, né? Que o nosso objetivo principal é contribuir, é agregar. Então, obrigado, Habib, obrigado a você também que está nos acompanhando aí, nos assistindo. Então, foi uma gratidão muito grande estar presente hoje nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo.
Pronto, o Advogue TV agradece, Rafael. E é como disse, se fez sentido esse nosso bate-papo, né, a gente pede aqui que se inscreva no nosso canal, ative o Sim, sininho, compartilhe, curta. Isso, sem dúvida nenhuma, é importante. sim. E obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.